to be confined in prison without the benefit of parole for the rest of your natural life. Normalmente nós adoramos crianças, mas estas não têm salvação. Bem-vindos ao Watchmojo.com e hoje iremos conhecer as nossas escolhas para os top 10 crianças mais maléficas da história. This awful, raging, eating feeling inside. I could feel it consuming my insides. Para essa lista, vamos focar em jovens que tiveram uma vida de crime e, consequentemente, ultrapassaram uma linha moral. O nosso foco principal encontra-se em pessoas com 18 anos ou menos. Sim, pode ser surpreendente, mas existem mais do que apenas alguns casos de adolescentes e crianças que decidiram enveredar para o lado negro. Por isso, não encontrarás os irmãos Menendez aqui, já que tinham 21 e 18 anos na altura dos homicídios dos seus pais. Número 10. Willie Bousquet. Ele acreditava que, tal como seu pai, acabaria se tornando um homicida. Entre 19 e 27 de março de 1978, o jovem de 15 anos atingiu fatalmente com uma arma de fogo 3 pessoas, incluindo um funcionário da New York Transit. Bousquet confessou ser culpado, mas foi inicialmente condenado a apenas 5 anos numa casa de reabilitação de jovens. Mais tarde, acabou acumulando uma sentença de 82 anos de prisão perpétua por agressão e tentativa de fuga a uma casa de reabilitação de jovens. Número 9. Josh Phillips. I knew Josh and knew that visibly he was one of the nicest kids in the neighborhood. Em novembro de 1988, uma menina chamada Maddie Clifton desapareceu em Jacksonville, na Flórida. Uma semana depois do desaparecimento de Maddie, o seu corpo foi encontrado esfaqueado na cama de Josh Phillips, rapaz de 14 anos que tinha estrangulado e esfaqueado até a morte. Desde então, Phillips diz que se arrependeu do incidente, mas como uma sentença de prisão perpétua por homicídio em primeiro grau e sem possibilidade de pedir liberdade condicional, duvidamos que Phillips irá sair da cadeia nos próximos tempos. Número 8. Edmund Kemper. I had no thoughts at all that Ed could do what he said he had done. Aparecer como uma pessoa boa pode disfarçar algumas das suas piores qualidades. I began destroying inanimate objects, valuables of mine and others. Then I began killing dogs, cats. Um exemplo disso é o jovem Edmund conseguir convencer psicologistas do Atascadero State Hospital que se encontrava bem psicologicamente, apesar de ter assassinado seus avós em uma discussão quando tinha 15 anos. He called his mom after he killed his grandparents, his father's parents, and said, "Mom, I just killed. What should I do?" And she said, "Call the cops." Edmund conseguiu evitar ficar mais de 5 anos na prisão e foi libertado em 1969. No entanto, esse fato facilitou que o rapaz tragicamente assassinasse 6 meninas que eram alunas da universidade, a sua mãe e um amigo da sua mãe 3 anos depois. Não vale a pena dizer que as aparências podem enganar. So how come they get in a car with somebody at that time? She judged me not to be that guy. I didn't look like him. Número 7. Graham Young. And was really educating himself into being an extremely expert chemist. It's just unfortunate that the chemistry he was interested in was poisonous. De repente, uma bebida como um chá parece muito menos apetitosa. Graham Young, o menino de Londres, era fascinado pelos efeitos que o veneno podia causar nas pessoas desde que era criança. He slipped some antimony into his friend's sandwich. Williams would be off school for a few days with some mystery virus. The doctors would say it was a virus or a bug. Em 1962, Young foi preso depois de confessar a sua tentativa de envenenar sua família, em uma ação que incluía servir um chá que continha beladona. O jovem esteve 9 anos em detenção no estabelecimento psiquiátrico, antes de ser libertado para depois usar a sua posição como quartel-mestre para envenenar aproximadamente 70 pessoas com chá, fato que lhe atribuiu o apelido de um envenenador de chá. Um apelido que, no entanto, não deixa de ser perturbador. He should never have been let out of Broadmoor in the first place. I accept that he manipulated and was clever there. Número 6. Brian e David Freeman. Os irmãos Brian e David, as crianças mais velhas da família Freeman, eram também os ferrenhos neonazistas e se sentiam indignados com o fato de terem nascido com ensinamentos ligados à comunidade das Testemunhas de Jeová. A relação violenta resultante com a sua família culminou em fevereiro de 1995, quando ambos os irmãos foram presos pelo homicídio dos seus pais e do seu irmão mais novo, Eric. It kind of all came out in that one second.
I think about it. It just happened. Ryan David e seu companheiro no crime e primo Ben Birdwell conspiraram para alegarem a sua culpa e assim fugirem da pena de morte. O seu desejo foi realizado, mas em troca ficaram em prisão perpétua no processo. Número 5. Brenda Spencer. Não gostar de segunda-feiras não parece uma razão válida para cometer um homicídio. No entanto, essa é supostamente a desculpa que Brenda Spencer, de 16 anos, deu para cometer um tiroteio numa escola. Em 29 de janeiro de 1979, Spencer disparou 30 balas à Cleveland Elementary School. Os tiros mataram um diretor e um porteiro, deixando também 8 crianças e um agente da polícia feridos. Depois de se entregar às forças policiais, Brenda foi julgada culpada das acusações de homicídio e agressão com uma arma, resultando numa sentença de 25 anos de prisão perpétua para a jovem. Número 4. John Venables e Robert Thompson. Done. Who did? Robbie. Why did he throw bricks at him? No. Em 1993, uma criança de 2 anos foi raptada em Liverpool, brutalmente torturada e deixada nos trilhos de um trem para ser dividida ao meio. Os culpados desse crime eram John Venables e Robert Thompson, 2 estudantes que estavam cortando vidro naquele dia e que não eram mais velhos do que 10 anos de idade. O público em geral ficou chocado quando ambos foram levados a julgamento e atribuídos o mínimo de 8 anos em detenção, antes de serem libertados sob uma pesada restrição das suas vidas. Número 3. Jesse Pomeroy. Em março de 1874, Kate Curran, de 10 anos, foi dada como desaparecida em Boston. Um mês depois, o corpo de Horace Millen, de 4 anos, foi encontrado num pântano. As autoridades decidiram fixar-se em Jesse Pomeroy, um jovem local que já tinha sido condenado por atacar outras crianças brutalmente. Condenado no final do ano por ter assassinado Curran, Pomeroy ficou para a história como tendo sido a pessoa mais nova a ser condenada com um crime de homicídio em primeiro grau no estado de Massachusetts. Pomeroy passou o resto da sua vida na solitária, morrendo em 1932. Número 2. Mary Bell. Mary is her eyes. She's got very, very distinctive blue eyes, very attractive blue eyes, I suppose, but they are very distinctive and they can fix you with a stare. Durante o verão de 1968, a polícia da área de Scotwood, em Newcastle, na Inglaterra, investigou o assassinato separado de 2 recém-nascidos, cada um vítima de estrangulamento. Em agosto, uma criança que vivia nas redondezas chamada Mary Bell e sua amiga Norma Joyce Bell foram condenadas pelos 2 homicídios, embora a decisão final tenha sido homicídio involuntário. Enquanto a amiga de Bell foi liberada, Mary teve que passar 12 anos na prisão baseados na premissa de responsabilidade reduzida. Things that one felt were missing in her emotions. That was my impression. Foi indicado que Mary tinha sintomas de psicopatia e era uma grande ameaça para qualquer criança. Dadas as circunstâncias, isso não parece que tenha sido uma má escolha. She'd come out of it as a very balanced, sensible person and has sorted out her life with some ups and downs in it, and I think has become a very good citizen. Antes de revelarmos o primeiro lugar, ficam aqui algumas menções honrosas, ou nesse caso, desonrosas. I wasn't like mad at them or anything like that. I feel like it just happened. If I knew then what I know now, I would have never have been there. I would have stopped everything from happening, and I would have never let Shanda be picked up. Shirley writes in a journal, "We killed an old lady today, and it was fun." Número 1. Eric Harris e Dylan Klebold. No, you goddamn piece of punk-ass shit! Do not mess with that friggin' kid! If you do, I'll rip off your goddamn head! Já vimos vários tiroteios em escola ao longo da história, mas o tiroteio levado a cabo por essa dupla é de longe o mais traumatizante. Eric Harris e Dylan Klebold, jovens atribulados de Columbine, no Colorado, começaram a preparar o tiroteio em 1999 como um protesto contra a sociedade. A dupla entrou na Columbine High School em 20 de abril, levando granadas caseiras e várias armas de fogo, cometendo o assassinato de 13 pessoas e 24 feridos.
No final, Harris e Klebold cometeram suicídio simultâneo enquanto a polícia entrava na escola para que eles não pudessem ser entregues à justiça. These two kids did not come out of their mother's womb hating. What happened from the time they were born to the time that they carried out this? Você concorda com a nossa lista? Que crianças sinistras te deixaram mais assustado? Para mais top 10 de deixar as emoções à flor da pele, inscreva-se no watchmojo.com. Get the knowledge to outsmart the police. Watching television, believe it or not.